com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, dando início a mais um trimestre. Nós iremos agora falar sobre a introdução ao segundo trimestre de 2013. O tempo voa, como diziam os latinos, tempus fugit, e nós já estamos adentrando no segundo trimestre de 2013. E neste trimestre, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus nos propõe a estudar um tema importantíssimo, que é a família cristã no século XXI, protegendo o seu lar dos ataques do inimigo. É um tema extremamente importante. Estamos diante também agora de um tema, de um trimestre que nós chamamos de temático, né? Que nós não estudamos um livro específico da Bíblia, ou uma porção de algum livro da Bíblia, como foi no trimestre passado, mas onde nós estudamos um tema. E este tema é dos mais relevantes da igreja atualmente. É o tema da família. A família que, quando nós começamos o portal Escola Dominical no ano de 2001, nós sempre vimos os irmãos pedindo que este tema fosse ministrado pela CPAD. E a CPAD atendeu a esses reclamos, e no segundo trimestre de 2004 estudamos a respeito da família. Lá se vão 9 anos e é necessário que nós retomemos este tema. Este tema é muito importante. Nós gostaríamos que, por conta, por pretexto deste trimestre, os dirigentes de congregação, os superintendentes da Escola Bíblica Dominical, os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical aproveitassem este tema para que não ficasse apenas na Escola Dominical. Além de incentivar os irmãos a participarem da Escola Bíblica Dominical diante de um tema tão relevante, tão necessário para os nossos dias, que também se permitisse que nos cultos de ensino, nos ensaios dos conjuntos musicais, se dedicasse ao estudo de outros temas envolvendo a família, que não especificamente os temas deste trimestre, ou até que se repisasse, se repassasse o que for ensinado na Escola Bíblica Dominical a respeito da família. Então nós temos aqui um tema irrelevante, de grande importância. Em primeiro lugar, é interessante que nós vejamos o seguinte: é a família cristã no século XXI. O título já nos mostra algo muito importante. É a família cristã. Ou seja, a família cristã, ela está baseada em elementos atemporais. Porque está falando da família cristã no século XXI. Ou seja, a família cristã, ela está no século I, no século II, III, IV, XX e XXI. A família cristã, ela é uma realidade que tem que perpassar os tempos. E por que ela tem de perpassar os tempos? Por um motivo muito simples. Porque a família cristã, ela é baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E a palavra de Deus, ela permanece para sempre. É o que diz Pedro lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O Senhor Jesus também pronunciou o mesmo pensamento. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 35, Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, quando nós vemos a realidade da família, a família cristã, a família feita conforme a palavra de Deus, ela é atemporal. O modelo da família é o mesmo. Por quê? Porque foi Deus quem criou a família. Quando nós abrimos a Bíblia lá no livro do Gênesis,
no capítulo 2, no versículo 24, a Bíblia nos diz o seguinte: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. A família é uma realidade criada por Deus, é uma instituição divina, e tudo que é de Deus não muda, não se modifica. E isto é fundamental. Logo agora, quando estamos no introito do estudo deste trimestre, é importantíssimo nós lembrarmos que a família foi criada por Deus. É o tema da nossa primeira lição. Mas desde já, nesta introdução, nós vemos que a família cristã, ela é um modelo estabelecido por Deus, que não muda de acordo com o tempo, de acordo com os ventos. E isso é importante. Recentemente, os irmãos são conhecedores disso, nós colocamos até no portal Escola Dominical um link. Houve a entrevista de um conhecido pastor da Assembleia de Deus com uma conhecida jornalista da televisão brasileira. E em meio a esta entrevista, a referida jornalista indagou o pastor a respeito dos novos modelos de família, das novas famílias. E a referida jornalista, inclusive, chegou a dizer que não é possível que nós nos debrucemos na Bíblia para estabelecer os valores familiares passados já quase 2000 anos. Irmãos, esta mentalidade que infelizmente alguns crentes estão começando a ter, é uma mentalidade distorcida e equivocada. A família foi estabelecida por Deus, Deus é eterno, a sua palavra permanece para sempre. Por isso, no século 21, a família cristã deve ser a mesma família que Deus criou lá no Éden. O homem muda, o homem se aprofunda no seu pecado, mas o modelo bíblico da família tem que continuar sendo seguido por aqueles que obedecem a Deus. Salomão, ele foi muito claro lá no livro do Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 29, quando ele diz: vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Estas supostas novas famílias, estes supostos novos modelos, em primeiro lugar, não são novos, porque não há nada de novo debaixo do sol. É o que diz o mesmo Salomão, lá no capítulo 1 de Eclesiastes, no versículo 9. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Então esses supostos novos modelos familiares, eles são reedições de invenções humanas feitas no passado. O homem no pecado, distante de Deus, ele cria muitas invenções, e elas mudam de roupagem, mudam de aparência, a tecnologia se altera, mas as perversões, mais os erros, mais os pecados, as concupiscências, as prostituições, elas são as mesmas desde quando o homem caiu lá no Éden. Por isso, o modelo bíblico de família se mantém, e nós devemos segui-lo para a nossa felicidade, para que a família cumpra o seu propósito debaixo do céu, até a vinda de Jesus. É por isso que o tema já do nosso trimestre já nos traz uma lição. O modelo da família, ele é atemporal. Ele foi estabelecido por Deus, não varia de acordo com o tempo, nem de acordo com a cultura, nem de acordo com o lugar. Este modelo deve ser seguido pelo ser humano. E quando nós falamos em século 21, estamos falando dos dias imediatamente anteriores à dispensação da graça. Os irmãos sabem
que vivemos dias difíceis. Os irmãos sabem que vivemos dias em que o espírito do anticristo está prevalecendo, em que o pecado está se multiplicando. Nós vivemos os dias de Noé. Jesus disse, lá no seu sermão escatológico, que quando ele estivesse próximo de retornar para buscar a sua igreja, nós reviveríamos os dias de Noé. E qual é uma das características dos dias de Noé? É o maltrato para com a família. Olha o que nos diz o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus diz que nos dias imediatamente anteriores ao arrebatamento da igreja, o mundo viveria a mesma situação de depravação moral que vivia nos dias de Noé. Nos dias de Noé, o que importava era o prazer, era a satisfação imediata. Por isso eles comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Havia um verdadeiro desrespeito ao casamento. Havia um verdadeiro aviltamento da instituição do casamento, que é a base da família, porque toda família se constitui legitimamente pelo casamento. Mas eles davam pouco valor ao casamento. As uniões eram feitas com base única e exclusivamente na atração física, no prazer sexual. É o que nós vemos lá no livro do Gênesis, no capítulo 6. A Bíblia diz assim: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Então havia um total desrespeito à instituição do casamento, não havia fidelidade conjugal, não havia cuidado para com os filhos, não havia nenhum compromisso entre marido e mulher, não havia sequer casamento, e muitas vezes, porque quando a Bíblia fala casavam-se e davam-se em casamento, isso indica que havia muitas uniões sem casamento, uniões descompromissadas, voltadas unicamente para a satisfação imediata. Este era o quadro que levou Deus a se arrepender de ter feito o homem e a destruir toda a humanidade com o dilúvio. É este exatamente o momento que nós estamos vivendo. Quando se fala na família cristã no século XXI, este século XXI é o século da impiedade, da multiplicação da impiedade, do pecado, da imoralidade. E a família é uma das principais vítimas de toda esta corrupção moral que nós vivemos. Como viver segundo o modelo bíblico, segundo a vontade de Deus, na nossa vida familiar, diante de tamanha depravação, diante de tamanhos ataques do inimigo contra a instituição da família. É isso que nós vamos estudar nesse trimestre. O subtítulo diz: protegendo o seu lar dos ataques do inimigo. É interessante o uso da palavra lar. Lar é diferente de casa. Casa é o edifício. Casa é o local onde nós moramos com a nossa família. Agora, lar é diferente. A palavra lar, ela não aparece na Bíblia porque ela tem origem latina. E os irmãos sabem que a Bíblia foi escrita em grego e em hebraico. A palavra lar, ela é de origem latina, o latim que era a língua falada por Roma, pelos romanos. Língua de onde vem, inclusive, a nossa língua, a língua portuguesa. O que era o lar? Fustel de Coulanges, no seu livro A Cidade Antiga, que é um livro que eu recomendo que os irmãos leiam, ele explica bem o que é o lar. O lar era um cômodo na casa
dos grandes proprietários de Roma, onde eram cultuados os antepassados. Não é? Eles cultuavam os seus antepassados, era um costume dos romanos divinizar os seus antepassados, e não é apenas os romanos, hoje nós temos muitas religiões, principalmente as religiões orientais, que divinizam seus antepassados, cultuam seus antepassados. Então o lar era um local na casa onde havia um altar para honrar os antepassados, onde só entravam os membros da família, ou seja, todos os criados, todos os escravos que estes grandes proprietários de Roma tinham, chamados patrícios em Roma, eles não podiam entrar naquele lugar. Só a família entrava para prestar culto aos antepassados, aos deuses lares. É por isso que o lugar se chamava lar. Então o lar, a palavra lar nos dá a ideia de um altar, de um lugar de culto, onde a família se reunia para cultuar. E é esse o sentido da família. Nós vamos ver ao longo das lições que a família é o lugar, o ambiente que Deus escolheu para ser adorado pelo homem, para ser cultuado pelo homem. É o lugar adequado para a manifestação da glória de Deus. É por isso que o inimigo, ele luta muito contra a família. Por quê? Porque ele sabe que se a família for destruída, eu não terei lugar adequado, apropriado para adorar a Deus. Tanto é verdade isso, que o apóstolo Paulo, na epístola aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, ele chama a igreja de família de Deus. A igreja, que é o povo de Deus, o povo remido por Jesus Cristo, como diz aqui no capítulo 2, o povo que foi lavado pelo sangue de Jesus, que chegou perto de Deus pelo sangue de Jesus, ele é chamado de família de Deus. Veja bem, Efésios 2 e 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e da família de Deus. A família é o lugar propício dos adoradores de Deus. É o lugar propício da adoração a Deus. Deus criou a família para nela estar a presença de Deus. É por isso que o diabo luta tanto contra a família. Porque destruindo a família, nós já não temos o lugar adequado, apropriado para adorar a Deus. Então, quando o subtítulo da nossa lição diz protegendo o seu lar dos ataques do inimigo, ele está dizendo que a nossa família deve ser um altar de adoração a Deus. E eu pergunto ao amado irmão que está nos assistindo: sua casa, sua família é um lar? É um lugar de adoração a Deus? A família foi criada para ser um lugar propício, adequado, natural da adoração a Deus, da comunhão com Deus. E durante este trimestre, nós vamos ver como nós, nesses dias tão difíceis, tão nefastos, como nós podemos proteger este altar de adoração, este lugar de adoração a Deus, este lugar de comunhão com Deus, dos ataques do inimigo. Porque ele veio, diz o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 10, para matar, roubar e destruir. O trabalho principal do diabo nos dias de hoje é a destruição da família, a destruição deste lar, desse lugar de comunhão com Deus, desse lugar de adoração a Deus. Como nós podemos proteger o nosso lar desses ataques furiosos do inimigo? O inimigo que insiste, persiste e não desiste de tentar destruir a família, destruir este altar. Como nós sempre fazemos, nós vamos falar agora um pouco a respeito da capa da revista. A capa da revista, vamos subir aqui para o irmão Silvio focalizar bem a capa aqui. Esta capa nos mostra uma porta
que está abrindo. Alguém está do lado de fora e está abrindo a porta. Os irmãos percebem que a chave está do lado de fora e a porta está entreaberta. E nesta chave nós temos aí um chaveiro, não é? E o chaveiro tem a imagem de uma Bíblia sagrada. Então, nós temos aí uma porta entreaberta, alguém que está abrindo a sua casa, está do lado de fora, vai entrar da sua casa e tem uma chave, e neste chaveiro está a Bíblia sagrada. O que nos faz lembrar esta belíssima ilustração, que é, segundo a nossa revista nos diz aqui, da responsabilidade do irmão Flamir Ambrósio, que merece os nossos parabéns pela belíssima qualidade da imagem. O que quer dizer isso? Bom, uma porta entreaberta mostra que alguém está entrando em casa. Se ele está entrando em casa, ele tem a chave para abrir a porta e entrar em casa. Então ele vai fazer com que o que está dentro da casa tenha contato com o mundo exterior. Ele está lá no mundo exterior, ele está entrando na casa. Então, isso já nos mostra o seguinte: nós temos que ter cuidado, muito cuidado, com aquilo que nós colocamos dentro da nossa casa, com aquilo que nós colocamos dentro da nossa família. Nós temos a chave, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher aquilo que nós colocamos dentro da nossa casa. Por quê? Porque a nossa casa é um lugar de intimidade, é um lugar de comunhão com Deus e comunhão com os membros da casa. É um lugar que tem que estar protegido. E isto nos faz lembrar o que Moisés disse num dos seus últimos discursos ao povo, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 6 em diante. Nos diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Moisés, neste discurso, os irmãos sabem que o livro de Deuteronômio são discursos de Moisés, que ele já estava se despedindo do povo, porque sabia que ia morrer e seria sucedido por Josué. Moisés, ele faz questão de deixar bem claro ao povo de Israel que a palavra de Deus deveria estar presente nas famílias. A lei que ele havia dado por ordem de Deus tinha de ser de conhecimento das famílias. Por isso que elas deveriam estar até nas portas. E há um costume judeu hoje de se colocar na porta um símbolo, um objeto que tem a lei dentro. Os 10 mandamentos eles colocam dentro e colocam na porta, não é? Cumprindo esse mandato. Mas não adianta colocar um objeto na porta. Não adianta colocar versículo bíblico na parede da sua casa. O importante é você transmitir a palavra de Deus aos seus filhos, viver a palavra de Deus com sua esposa, com seu esposo, com seu cônjuge, com os seus filhos. A palavra de Deus é quem nos protege. É por isso que no chaveiro está o símbolo da Bíblia. Está uma Bíblia aberta. Também não adianta, como em muitos lugares aí, tem gente que põe a Bíblia aberta no Salmo 91 e ela fica ali empoeirada. Não é?
Outro dia até eu gostei de ver num programa uma pessoa perguntando se era bom eu deixar a Bíblia aberta com o Salmo 91 em casa, para proteger a casa. E o cidadão falou assim, e não era crente, era católico, mas o cidadão fez deu a seguinte resposta: é bom você tirar a poeira da Bíblia e não deixar só no Salmo 91, lê a Bíblia com os seus familiares. Aí a sua casa estará protegida. Porque o que protege não é a Bíblia, o livro Bíblia. O que protege a palavra de Deus está no coração de cada um dos membros da família. É por isso que Moisés começa dizendo: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Elas têm que estar no nosso coração. Nós temos que crer nesta palavra, nós temos que praticar esta palavra e ensiná-las. A Bíblia diz intimar, quer dizer, ensinar com autoridade aos filhos, em todo o tempo, na hora de dormir, na hora de passear, na hora de deitar, andando, levantando, deitando, não é? Ela tem que ser como sinal nas nossas mãos, ou seja, mãos fala de obras. Nós precisamos praticar aquilo que a palavra ensina, para que os nossos filhos, nosso cônjuge, veja em nós o exemplo de obediência à palavra de Deus. Nós precisamos também colocar esta palavra nos nossas testeiras, ou seja, os nossos olhos. Ou seja, o nosso olhar, a nossa visão tem que ser bíblica, cristocêntrica. Nós temos que colocar Cristo no centro da nossa vida. Eu acho interessante, o Papa Emérito, Bento XVI, o seu último tweet como Papa, ele diz assim, ele deu a seguinte recomendação aos católicos: ponham a Cristo no centro da sua vida. Será que nós temos posto Cristo no centro da nossa vida? Será que Cristo é o centro da nossa vida na família? Será que nós vivemos em família para obedecer a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus? É isso que Moisés manda o povo fazer. E se hoje existe povo judeu, irmãos, é porque eles seguiram este conselho de Moisés. Não de imediato, porque a geração seguinte teve vários problemas, como nós vamos ver numa lição, mas depois, principalmente depois da destruição do primeiro templo, os judeus começaram a entender que eles precisavam, em família, viver a palavra, aprender a palavra, conhecer a palavra. Se hoje o povo judeu ainda existe e não se misturou com os outros povos, é porque cada família judia transmite a lei de Moisés, transmite a palavra de Deus para a geração seguinte. Por isso que o povo judeu não se perdeu, como os outros povos da antiguidade se perderam. Então, para abrir a nossa família para o mundo exterior, nós precisamos estar baseados na palavra. Ter a palavra no nosso coração, ensinar a palavra aos nossos filhos, viver a palavra para sermos exemplo aos nossos familiares e colocarmos a palavra em primeiro lugar na nossa visão, no nosso planejamento, nos nossos objetivos em família. Só assim nós podemos abrir a família para o mundo exterior. Só assim não haverá problema do contato da nossa família com toda a perversão, com toda a corrupção que existe hoje no mundo. Eu tenho que ter cuidado ao abrir. Esta porta entreaberta nos fala deste cuidado. Quando eu abro a família para o mundo exterior, eu preciso estar cheio da palavra. Eu preciso viver a palavra. Eu preciso ensinar a palavra. A palavra precisa estar dominando o ambiente familiar. Senão, a sua família corre sério risco de ser destruída. Não há, irmãos, como nós termos uma vida espiritual abundante se na nossa família nós não formos cuidadosos com a palavra de Deus. Não há possibilidade. Como eu disse, o povo de Israel persiste até os dias de hoje, porque ele aprendeu esta lição de Moisés, esta lição da Bíblia Sagrada, para ensinar a palavra, viver a palavra e ter a visão da palavra
em família. Por quê? Porque a igreja ela é formada de famílias. Se você tem uma família espiritualmente doente, a igreja será espiritualmente doente. E a sociedade será espiritualmente doente. É por isso que o diabo destrói as famílias. Porque destruindo as famílias, ele destrói todos os coelhos com uma cajadada só. Não é dois não, é todos os coelhos. Por quê? Destruindo a família, ele destrói cada elemento da família. Destrói a igreja, porque ela é formada de famílias. E destrói a sociedade, porque ela também é formada de famílias. Daí porque o alvo predileto do diabo nos dias de hoje é a família. Daí porque a frieza espiritual das nossas igrejas hoje. Por quê? Porque os lares já não são mais altares para Deus. Porque lá o coração das pessoas já não está a palavra. A palavra já não está no coração das pessoas. Já não há mais ensino da palavra nos lares. Já não há mais adoração ou comunhão com Deus nas famílias. E se não há resultado da família com isso, como iremos fazer? Irmãos, todas as vezes que Deus quis atuar na vida de um povo, ele começou pelas famílias. Jacó não arrumou a sua vida com Deus definitivamente enquanto não tirou os deuses estranhos da sua família. Vamos ler lá Gênesis, capítulo 35. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porque Deus ali se tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Os irmãos percebam que quando Deus mandou que Jacó fosse construir um altar para ele em Betel, Jacó entendeu que ele não poderia servir a Deus e edificar um altar a Deus enquanto a sua família não fosse purificada. E é por isso que ele mandou jogar fora os deuses estranhos. É por isso que ele mandou jogar fora tudo que era de idolatria. E abandonou tudo ali em Siquém. E foi até Betel. E lá então ele adorou a Deus e edificou o altar ao Senhor. E a família de Jacó foi preservada. Ninguém atacou a família de Jacó. Ninguém ameaçou a família de Jacó nessa caminhada de Siquém até Betel. Por quê? Porque Deus lançou um terror sobre os habitantes em volta, para que eles não matassem Jacó. E se os irmãos recordarem bem, eles viviam um momento extremamente delicado, porque Simeão e Levi tinham acabado de matar todos os moradores de Siquém. Então havia motivos de sobra para que a família de Jacó fosse atacada, fosse considerada uma ameaça pelos cananeus. Mas não, porque eles estavam em comunhão com Deus, porque Jacó cumpriu a palavra de Deus, porque Jacó levou todos a adorarem única e exclusivamente a Deus. O inimigo não pôde
atacar a família de Jacó. E eles puderam se comprometer com Deus. O que Deus de Betel fez lá com Jacó, Ele faz hoje nos nossos dias. Mas para isso, eu tenho que ter cuidado ao abrir a porta da minha casa. A minha casa tem que estar impregnada da palavra de Deus, fundamentada na palavra de Deus, baseada na palavra de Deus. A visão da minha família, a vivência da minha família, o estudo da minha família, tudo tem que estar baseado e fundamentado na palavra de Deus. Assim fazendo, o terror de Deus será lançado sobre o inimigo e ele não poderá destruir ou atacar a nossa família. É esse o sentido da nossa capa. O nosso comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Pastor Elinaldo é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Parnamirim é onde fica o aeroporto de Natal. É uma cidade ali da Grande Natal. Ele que já é comentarista das escolas dominicais há muitos anos e é um dos principais, se não o principal nome de ética cristã das Assembleias de Deus nos nossos dias. É de muito proveito, é muito apropriado que o pastor Elinaldo esteja nos ensinando neste trimestre. Nesse trimestre nós temos a primeira lição, que será uma lição introdutória. É a família, criação de Deus. Nós vamos falar sobre a instituição da família, como ela foi criada por Deus e para que serve a família e como ela foi constituída. Depois desta lição introdutória, nós teremos o primeiro bloco. O primeiro bloco que eu estou chamando de bloco interno. É o bloco interno da família, do trimestre. Ou seja, nós vamos estudar a família do lado de dentro. Lembra que aqui tem uma porta, não é? A porta está abrindo. Então nós vamos ver o que está lá dentro da família. O que existe lá dentro da família. Como é que a família está lá dentro. E aí nós vamos estudar na lição 2 a respeito do casamento bíblico. O casamento é um elemento fundante da família. Então nós vamos falar sobre o casamento bíblico. Depois, na lição número 3, nós vamos falar das bases do casamento cristão. Não é? Na lição número 2, nós vamos falar das características do casamento bíblico, né? Como é o casamento de acordo com a Bíblia. E na lição de número 3, nós vamos ver as bases em que este casamento está alicerçado. Na lição de número 4, nós vamos falar dos ataques que o inimigo tem feito nos nossos dias. A família sob ataque. Onde que o inimigo procura solapar as bases familiares. Na lição de número 5, nós vamos estudar sobre os conflitos na família. Ou seja, como que nós vamos resolver os desentendimentos que existem dentro da família e como que nós devemos superá-los. Na lição de número 6, vamos falar sobre um terrível problema dos nossos dias, a infidelidade conjugal. Na lição de número 7, nós vamos falar sobre o divórcio. Essa questão o Concílio Vaticano II, que foi o último concílio da Igreja Católica Apostólica Romana, que faz 50 anos este ano, ele identificou o divórcio como uma peste, uma verdadeira peste. E é realmente, o divórcio é uma peste. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina a respeito do divórcio. Na lição de número 8, nós vamos falar sobre um ponto que hoje está sendo muito delicado nas famílias dos crentes. É a questão da educação cristã, a responsabilidade dos pais. Nós já vimos aqui que são os pais que têm que ensinar os seus filhos. E na lição número 9, nós vamos falar a respeito da família sexualidade. Na abordagem do trimestre, que os irmãos já devem ter visto aí no site do Portal Escola Dominical, o pastor José Serafim, que é um especialista em matéria de família, ele nos falou que a questão da sexualidade hoje é um dos principais problemas que nós temos
nos dias de hoje na vida familiar. E terminando este bloco, nós vamos falar sobre a necessidade e a urgência do culto doméstico. Então, como eu disse, a família é um lugar de adoração a Deus. E o culto doméstico é o que caracteriza um lar. Então, é um bloco longo, da lição 2 até a lição 10, mas nós estaremos estudando a família do lado de dentro. O bloco de dentro da família. Depois nós vamos estudar o segundo bloco, que são as 3 últimas lições. É o lado de fora da família, o relacionamento da família para o lado de fora. Com a escola dominical, com a relação que deve existir entre a família e a escola dominical, na lição 11. Qual a relação que deve estar entre a família e a igreja, porque a igreja, como nós dissemos, é formada por famílias. E a lição número 13, que é uma conclusão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, onde nós iremos verificar como a família pode defender os seus desafios. Então, nós podemos assim, então, dividir em 2 blocos. A família do lado de dentro, onde nós vamos estudar sobre o casamento, na lição 2, as bases do casamento, lição 3, os ataques contra a família, lição 4, os conflitos na família, lição 5, a infidelidade conjugal, lição 6, o divórcio, 7, a educação cristã, 8, a sexualidade, 9, e o culto doméstico, a lição 10. E a família do lado de fora, o relacionamento do lado de fora da família. E aí nós vamos estudar a família e a escola dominical, a família e a igreja, e uma conclusão, a família vencendo o pecado e o mundo. É um trimestre muito importante. Insisto aos irmãos, não permitam que haja quebra da continuidade dos estudos. Preservem as aulas da escola dominical. E envolvam os departamentos da igreja. Envolvam os cultos de ensino com este tema, com a família. Porque Deus criou a família para ser um lugar adequado e propício para nós adorarmos a Deus. Amém.